A Ideli vai fazer o resumo hoje. Pode Boa começar, noite a Ideli. todos, sempre é um prazer estar aqui nesse grupo. E vamos então dar uma recordadinha no capítulo, né? Ressaltar aí alguns pontos essenciais para que a gente possa dar início ao debate, ao estudo, às reflexões que essa lição de hoje nos traz. É a lição de número 21 do livro Os Mensageiros, de André Luiz. E nós estamos hoje no capítulo 21, Espíritos Dementados. Vamos nos lembrar sempre que André Luiz está trazendo como é a vida no mundo espiritual para todos nós. E muitas novidades aí. Até para gente que já tem um certo tempo de estrada, já leu e releu o livro, às vezes alguns detalhes nos pegam ainda, né? Porque a gente fica pensando, como é que do lado de lá, no mundo espiritual, ainda existe esse tipo de problema? Como ser humano é complicado, né? Vamos lá. Inúmeros servidores acompanhávamos ao serviço. Lembram-se que André Luiz está com uma equipe, ele, Vicente, Aniceto é quem está dirigindo o grupo, quem coordena, e eles estão num posto de serviço próximo à crosta, onde o coordenador de tudo é o Alfredo, lembram-se, né? Então, já da outra aula, nós comentamos sobre o capítulo que fala sobre a segurança do local. Tem armamento, tem gente preparada para defender o local. Já foi muita novidade para a gente. Agora, hoje ele continua. Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam-se carregados sem conta. Olha esses detalhes. Conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa em galeotas diversas. Galeotas aí são tipos de embarcações. Então, olha quanto serviço bem material, né? Carregando água, sopa, medicamento. Olha como ainda continua do lado de lá essa preocupação com esses detalhes, que quando a gente não se atém a uma obra como essa, você começa a achar que a vida espiritual é totalmente diferente daqui. E não é bem assim, né? Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Então, eles vão entrando e André Luiz percebe que aquelas pessoas estão estranhas, com um olhar vago, parece que estão em outro lugar. A mente, o corpo está ali, o espírito está ali, mas a mente está em outro lugar. Vejam bem que a gente pensa que é só aqui, entre os encarnados, que isso acontece, né? E aí, então, o Alfredo vai deixar que três pessoas daquelas, espíritos desencarnados, se aproximem e ele vai conversar justamente para a equipe ali, que inclui André Luiz, Vicente, aprendam os casos que existem do lado de lá. Então, logo de cara, aparece ali, né? Aqui tem um comentário que ele fala assim, eles são mais desequilibrados que propriamente perversos. Então, nesse local, estavam ali separados esses ruins, né, da mente perturbada, desequilibrada, mas não que sejam maus. Eles são desequilibrados, né? É... Chegou um senhor de barbas muito alvas, olha que interessante, mantendo as características físicas, né? E ele vem consultar o Alfredo sobre a petição dele. Enquanto ficamos quanto às minhas terras e os escravos. Olha só, ele está querendo saber
das terras dele, dos escravos. Esse livro estava depois de 1940, já não havia mais a escravidão. Ele ainda estava reclamando os escravos que tinha comprado. Veja onde ficou a mente dele. Ele praticamente nem se deu conta que desencarnou ainda. Mas o Alfredo aqui ainda fala como excelente médico de alma. Vai conversar tranquilamente com esse espírito, esclarecendo que ele precisa se desligar dessas ideias, né? Que ele já fez a petição dele, ele entra na conversa dele. Eu já fiz a sua petição, já vi, mas vamos aguardar mais um pouquinho, vamos ter paciência. Ele sai meio sorrindo, contente, porque foi atendido. Aí vem outro, né, para conversar com o Alfredo, querendo saber de uma herança, que ele talvez seja prejudicado pelos parentes. E como faz tempo que ele não tem acesso a esses parentes. E outro caso parecido também. Ele não tem noção ainda, não despertou. Ainda está ligado lá àquela questão da matéria, né? Da herança. E o André Luiz, Vicente ficam ali só observando e assim, admirados. Meu Deus, eles não sabiam que existia isso. Então, Alfredo ainda explica ao fim, eu deixei vocês perceberem isso para ver o tipo de tratamento que nós fazemos aqui. Aí chega uma senhora, que ela está desesperada, porque o marido queria tapeá-la, e as filhas, quanto à herança também. E ela queria saber por que ela não podia estar perto das filhas, ajudando. E Alfredo, mais uma vez, com toda a paciência, explica para ela que estão sendo tomadas todas as providências, que ela vai ser ajudada, as filhas vão ser amparadas. Depois ele conversa com André Luiz e Vicente, falando que ele sabe de todos esses casos. Essa aqui, que diz que está querendo proteger, e de repente ela teve um mal-estar, foi levada para o hospital, mas ela já está bem, ela já quer estar com eles, porque todos eles ali são orientados assim: vocês estão em tratamento, assim que vocês melhorarem, vão ter com sua família. Entendeu? É um tratamento assim bem delicado, sutil, né? Ninguém fala de repente, né? Olha, sai dessa, né? Toma seu rumo. Ninguém ali fala assim. E o Alfredo então explica que essa senhora que parece tão preocupada com as filhas, com o marido, mentira, ela acabou desencarnando quando ela estava, na verdade, tentando envenenar o marido para ficar com todas as propriedades, né? Então, ele sabe de tudo isso, mas trata com essa delicadeza. O outro da herança, na verdade, ele está querendo tomar a parte dos primos, levar vantagem, e acabou morrendo nessa coisa de estar ligado, né, com essa arte aí dele. E o outro que fala dos escravos, na verdade, sempre quis levar vantagem, né? Era escravocrata, cuidava, judiava dos escravos e está ligado. A gente vê aí, né, gente, como é que a ligação mental da gente pode ficar no lugar durante muito tempo, durante muitos anos. Olha o cuidado que nós temos que ter com a nossa mente, não é mesmo? Vou parar de falar, né? Porque senão meu resumo acaba sendo um comentário. Vamos lá? Obrigada, Denise. E primeiro é a Sandra. É a Sandra, né, Sandra? Quer começar? Boa noite, pessoal. Então, como a Edeli acabou falando aí, né? Mesmo quando essas pessoas acabam desencarnando e ficando apegadas ao materialismo, a alguns sentimentos, a mesquinhez e tudo mais, a espiritualidade ainda trata, né?
todo mundo com muito amor, com muito carinho. Ninguém chega de chofre e fala: olha, você está morto, você não pertence mais àquele ambiente, vamos se tratar, né? Muito pelo contrário. É como se fosse o tratamento paliativo da Terra, é o tratamento paliativo também lá na espiritualidade, né? Eles vão com muito cuidado, tendo esse amor, esse carinho, essa atenção com eles, e eu fiquei pensando, né? Eu falei, nossa, lá eles estão mentindo descaradamente, né? Para eles, e eles estão assim, pacificamente, aceitando as mentiras, fingindo que acredita, tratando todos bem, para não ofendê-los, né? O cuidado que a espiritualidade teve para não ofender e talvez para não deixar eles mais perturbados ainda, com certeza, né? E em contrapartida, a gente aqui, ninguém pode falar nada que a gente já sai vendo todo mundo, não é verdade? Então, eu acho que nesse capítulo, o que me chamou mais atenção foi isso, a paciência, o cuidado que a espiritualidade tem, mesmo sabendo que eles estão mentindo. E assim, né, me trouxe para os dias da gente, né, na nossa correria, o quanto a gente tem que se vigiar, o quanto a gente tem que perdoar, tantas coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente acaba ficando chateado, bravo, vira a cara. Então, falta muito ainda para a gente chegar nesse nível de ter tanto amor e carinho, até com quem mente para a gente, né. Fora isso, o que me levou, assim, a pensar nos suicidas também, né, que indo acabando com a vida, achando que vai terminar com os problemas deles. E quantos deles também não acabam indo para lugares assim, né, que não sabem, que muitos deles não têm conhecimento da vida após a morte, se suicidam e acham que não se mataram, que estão em algum hospital, que estão em algum outro lugar sendo tratados, e acabam também ficando loucos, né, porque não entendem o que está acontecendo. Eles se veem sozinhos, mas se acham vivos, acabam retornando às vezes para os lares, se tornando obsessores, e o quanto a gente tem que tomar cuidado com os nossos sentimentos, né, de apego, ódio, vingança, porque tem muita gente que acaba falecendo com esse sentimento de vingança e acaba querendo, mesmo do outro lado, atingir a pessoa que ele acha que ofendeu ele, com o nosso orgulho, porque aquela senhora que foi falar com a segunda, né, que foi falar com o Alfredo, ela foi bem orgulhosa, altiva, tanto é que ela sai, a terceira, desculpa, tanto é que ela sai meia nervosinha, né, com ele, ela não gosta da resposta dele, ela queria que resolvesse o problema dela. Então você vê que o orgulho ainda imperava nela, ainda sabe Deus quantos anos que ela estava nessa situação. Que nem ele mesmo fala que para o André Luiz, que todos eles estavam dormindo, né, que eles foram acordados depois de um prolongado sono, e depois é que começaram esses tratamentos paliativos, falando sobre, tratando eles como se eles estivessem ainda aqui na Terra. Então é uma situação bem, como que fala? Peculiar essa parte, né, esse capítulo desse livro. Alguém quer comentar alguma coisa? Yolanda, fala. Eu estava esperando alguém. Essa condição, realmente, esse capítulo, para mim, me chama esses detalhes todos que ele trouxe são muito importantes, porque reforça aquela ideia de que ainda estamos numa matéria mais sutil que essa aqui, de agora, mas ainda matéria. E alguns elementos são necessários por conta da condição. Nós chegamos lá ainda dependentes de alguma construção material, né, por conta da nossa condição psíquica. Mas, basicamente, esse capítulo me chama mais atenção essa condição dessa mentira, né? Então, no primeiro momento, fala assim, espírito elevado, ainda que não perfeito, ele pode mentir,
Mas a Sandra trouxe muito bem uma questão, né? Para não ofender, para conduzir a ideia, né? Para trazer ele para uma condição de tranquilidade, né? De serenidade, para não estimular até uma ansiedade maior, se utilizam dessas ferramentas, ainda que uma mentira. Me lembrou um caso num outro livro, né, que futuramente vamos estudá-lo, também de André Luiz, que é uma passagem belíssima, onde o espírito mais elevado, ele entra no jogo, né, daqueles obsessores, no caso eram espíritos obsessores, ali no livro Ação e Reação. Então, espíritos mais agressivos, desejosos de vingança. Então, ele acaba entrando e ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala dessa condução do jogo de palavras, porque você tem que entrar ali não na sintonia daquele espírito, mas você entra na linha de raciocínio dele para puxá-lo para o objetivo que você almeja, aquela condição que você almeja. Então, você entra na linha de raciocínio, na hora que ele capta que ele, estamos falando da mesma coisa, e você traz ele para o entendimento. Então, nesse sentido que eu entendo que Alfredo fez aqui também, né? Mas é uma mentira. Mas nós vamos utilizar dessa ferramenta, nesse primeiro momento, como eu disse, para tranquilizar, para serenizar. O que adiantava, né? Dizer ali na cara dele, não é? Falou, olha, isso você não tem mais, já perdeu, isso não é mais seu, você não Ele ia ficar volta mais mais louco. lá. Exatamente, vai surtar. Então, a ideia não é perder já uma conquista, porque até essa passagem fala, eles foram recolhidos em pior estado. Então, eles já passaram por uma melhora. Ainda não é a ideal, mas já é uma melhora. Então, para que eles não tenham uma recaída, não piorem, não voltem àquele estado em que foram encontrados, a condução vai sendo feita ali, né, tranquilamente. Então, é uma observação aí que me chamou a atenção. Eu acho que a gente... Desculpa. Não. Eu acho que a gente romanceava demais essa história de mundo espiritual. Todo mundo, há um tempo atrás, nossa, o plano espiritual era assim, você morreu, você desencarnou, você vai sair vestido de camisola, entendeu? Vai sair voando, flutuando. Que beleza, né? E quanto mais vai passando o tempo, e principalmente com essas obras do André Luiz, eu acho que isso vai sendo desmistificado. Mas diz uma lenda espírita que quando André Luiz escreveu o que ele via do lado de lá, e falou, olha, eu vou levar isso aqui lá para o nosso médium na Terra, que era o Francisco Xavier, vou levar isso aqui. Diz que mano, eu olhei e falou assim, negativo, corta metade. Aí ele reescreveu, levou de novo o Emmanuel e falou, corta mais metade. Porque nós não podemos abrir o véu desta forma. Aí você imagine o seguinte, com toda essa filtragem que foi feita antes do livro ser levado para o médium, Chico Xavier, sofreu toda essa filtragem, e a partir do momento que o Chico Xavier escreveu o livro e ele foi editado e lançado na praça, o pessoal chamava o Chico de ficcionista. Isso é ficção, cara, isso não existe. Para você ver como que era a visão que nós tínhamos do plano espiritual. Então, quando você perguntou, pode mentir no plano espiritual? Eu acho que pode fazer muita coisa no plano espiritual. Coisas que, às vezes, você lê em alguns autores atuais e você se choca. Não, mas como no plano espiritual? Mas se nós, como eles dizem,
há infinitas moradas na casa do Pai, e não é só no universo que nós enxergamos, porque existem infinitos universos que nós não enxergamos. São planos de frequências diferentes. Ora, se você desencarna e você não tem condição de pensar outra coisa, você vai estar num plano condizente com a sua densidade espiritual. Então, nós vamos ver aqui esse pessoal muito próximo da crosta pensando em tudo isso. A começar do tempo que ficaram dormindo, né? Esse aqui dos escravos, poxa, escravidão terminou em 1888. Aí o do Visconde de Cairu. O Visconde de Cairu, ele foi assessor de Dom João em 1808. Então o cara está mais de 120 anos aí, 130 anos dormindo, né? E nós vamos ver em livros futuros que tem outras situações. A pessoa está vivendo uma fantasia que é real, é uma realidade que ele vive depois de desencarnado por mais de 1000 anos. Nos próximos livros nós vamos encontrar isso aí. Então, toda essa gama de coisas que a gente vê, a gente fala, nossa, mas como? No plano espiritual tem isso? Não tem essa de camisola e ficar flutuando, né? Vai ter mentiras. Se nós pegarmos no livro Nosso Lar, a mulher que vai na porta de Nosso Lar chorar que queria entrar. E aí o pessoal já estava querendo deixar ela entrar. Aí vai, chama o encarregado chegava e fala, não, de jeito não vai entrar. Oh, mas isso é falta de caridade. Como nós vamos deixar a irmã lá fora? Aí o cara fala, olha direito para ela. Então vai ver que ela, um espírito que carregava vários embriões, entre aspas, mas seriam obsessores no corpo dela, porque ela abortava direto. Mas não por isso só, porque ela, ao entrar no nosso lar, ela com certeza causaria uma desarmonia naquele ambiente. Então, muitas vezes, o espírito, no plano espiritual, que coordena uma casa, isso acontece aqui também na Terra, viu, entre nós, para aqueles que são dirigentes de casas espíritas, por exemplo, e você muitas vezes tem que tomar uma posição mais dura com algum frequentador, e alguém sempre vai falar, nossa, mas que falta de caridade. Você tem, tudo bem, mas você tem que olhar o todo. Muitas vezes aquela pessoa vai causar uma desarmonia maior, prejudicando o todo, né? E a forma como o Alfredo aqui conversa com as pessoas, realmente ele tem toda uma psicologia para conduzir a conversa, que eu achei muito interessante também, né? A Yolanda falou da mentira, né? É interessante que o Alfredo concorda com esses espíritos e joga uma reflexão. Para cada um ele jogou uma reflexão, ele já vai jogando, né, devagarzinho, para eles começarem a refletir e devagarinho entender a situação, né? Então você vê, ele alimenta a mentira, mas com o intuito de jogar uma reflexão, de entrar, que nem a Yolanda falou, de entrar na sintonia, no diálogo, né? E, assim, ensinar algo, colocar algo para refletir, né? E esse capítulo, eu acho interessante que ele faz a gente lembrar nos trabalhos de desobsessão, né? No diálogo com os espíritos, como a gente deve se comportar no diálogo com eles, né? Quando vem um espírito, onde estou, o que estou, você não pode falar para ele, você morreu. Ele vai se assustar, né? E é exatamente aqui ele ensina, o Alfredo ensina como dialogar com eles, né? Alguém mais quer falar algo? Eu acho, Rita, que quando os espíritos vêm para um trabalho mediúnico aqui na Terra, ele já está um pouquinho mais avançado do que esses dementados, né? Quando ele vem para um contato físico, já é para ele perceber realmente, né?
eu trato com amor, mas às vezes eu falo, você sabia que você já foi, já morreu? Porque às vezes a gente sente uma intuição que é hora da pessoa levar um choque, mas às vezes ele nem leva choque. Olha que interessante, ele já sabia e está se fazendo de morto. Esse trocadilho acho que é válido aí na hora. Sabe quando a pessoa está disfarçando, não quer acreditar? É como esses daí que estão conversando com o Alfredo. Muitas vezes eles estão assim, não querendo aceitar a nova situação e fica preso àquela ideia. Então, quando a gente recebe em trabalho mediúnico, a gente percebe isso, que tem gente que não quer acreditar. Assim como encarnado também tem, quando a gente faz um atendimento fraterno, quanta gente não está sofrendo numa situação abusiva, ou ela está sendo, né, aquele que abusa da bondade do outro e não quer enxergar e não quer mudar. Então não é fácil, né? A gente vai contornando, vai falando, mas o encarnado também tem isso. É aqui que a gente fica assim, com essa mentalidade fixa. O André Luiz mais para frente vai chamar em monoideísmo, né? Que é aquela ideia fixa numa ideia só. Então ele fica com uma ideia em cima daquilo, só aquilo equivale. Às vezes perde até a forma física dele, né? Do perispírito, porque ele vai ficando tão embolado naquela coisa que ele vai ficando perdido. Então, aqui nos dementados, já é assim, ele está começando a despertar. Então, às vezes, daí alguns já é levado para trabalho mediúnico. E desse jeito, hein, a gente tem recebido até esses dias, muito assim ligados ainda ao sofrimento da escravidão. Então, aquela ideia que foi presa. No Dia das Mães, nós recebemos uma comunicação que foi muito emocionante de uma mãe escrava. Ela dizia, na minha época não se comemorava o Dia das Mães e nem eu tinha meus filhos comigo. Assim que nasci, eram tirados de mim e sumiam, nunca mais eu via. E aquele leite que eu tinha que dar para a filha da sinhazinha. Então eu fazia aquilo com amor, mas às vezes tinha raiva também. Alimentava aquela criança com raiva, porque não era minha filha. Então você veja, esse espírito já sabe que desencarnou, já está em tratamento faz tempo, está procurando melhorar, mas ainda quando fala no assunto, traz aquela carga emocional muito pesada. Questões de 150 anos, mas como disse o Radamés, existe espíritos que têm mais tempo ainda. Se vocês perceberem bem, nós carregamos também algumas coisas lá da nossa adolescência, da nossa infância, quando você vai ver, já tem 50 anos, só nessa encarnação. E você está ali ainda, quando toca naquela ferida, ela ainda sangra, ela ainda dói, porque a gente não aprendeu ainda a perdoar, a superar, muitas vezes se perdoar, né? Compreender que naquela época que aconteceu aquilo, você não tinha conhecimento suficiente, não tinha maturidade suficiente. Então, é um grande aprendizado para todos nós, né? Uma bela reflexão. Por isso, vale tanto a pena a gente estar retomando essas lições, tá? Repensando juntos, né? Buscando uma luz daqui e dali, isso se torna muito eficiente para o nosso progresso, lento, mas constante, não é? Alguém mais quer contar? Nada mais, você quer fazer? Oi. Em parte, eu já fiz. Porque, como disse a Sandra, a gente tinha conversado. E nós não tínhamos enxergado assim, dois assuntos estanques que pudessem ser divididos em dois grupos, mas cada um tinha um viés, né? E como nós estamos num grupo só, a gente acaba falando algumas coisas. Então, uma delas que eu tinha levantado era justamente essa similaridade do plano que eles estão com o nosso plano, né? Estão carregando água, carregando sopa. Talvez não carregaram carne porque não tinha dinheiro para dar carne,
entende? Depende o plano, tem tudo isso. Depende o plano que você desce. Quanto mais você desce em vibração, mais você vai encontrar coisas parecidas ou piores do que as nossas, né? Eu ia comentar a respeito desse tempo, que para o espírito não existe o tempo, na verdade, né? Aliás, esse é um assunto muito bacana para se debater, se o tempo existe ou não. É uma luta da ciência em tentar decifrar essa questão do tempo, né? O tempo passa por nós ou nós passamos pelo tempo? É uma boa pergunta. Mas o que nós vemos nas obras do André Luiz, e vamos abordar em futuros livros, é que esse tempo pode ser muito dilatado. Tempo para nós, mas para aquela entidade que está vivendo aquilo, eu acho que a Ideli lembrou muito bem, não se passou nada. Então, se nós pegarmos a vida atual, como ela disse, você pegar um evento na sua vida lá atrás que te magoou, quando você lembra dele hoje, aquilo ainda te traz emoções. Então, às vezes, cristalizamos a nossa mente nesse tipo de coisa, né? E a avaliação que eu achei interessante, que ele coloca, e eu colocaria para nós, para nós. Se nós desencarnássemos hoje, o que nós carregaríamos? Apego? Porque todos aqui apresentaram um apego, né? O que nós carregaríamos de apego? Nós temos que fazer esse exercício, porque nós não sabemos o dia que nós vamos passar para o lado de lá. Ah, mas minha filha, meu negócio. Não, eu preciso acertar as contas, preciso passar a herança, preciso isso, preciso aquilo. E eu acho que ninguém está preparado para isso. Por mais que a gente fale, todos nós nos apegamos a algo, seja material, seja algo sentimental, né? Então, o Alfredo traz algumas falas que eu coloquei aqui e achei interessante. Por que você vai se preocupar com suas terras? Em primeiro lugar, a saúde. E nós fazemos muitas vezes isso. Queremos trabalhar em excesso para dar conforto para nós e para nossa família e deixamos a saúde de lado. Depois que passa um tempo, a gente já chega numa certa idade e aí a gente começa a colher os frutos, né? E fala, poxa, eu não devia ter feito tal coisa, devia ter me poupado um pouco mais, né? E aquela fala do Dalai Lama é maravilhosa, que ele não entende o homem ocidental, que ele gasta a saúde para ganhar dinheiro, depois ele tem que gastar todo o dinheiro para tentar recuperar a saúde. Uma outra situação que eu coloquei aqui é que ele diz o seguinte, é para devolver os filhos a quem pertence. A gente se preocupa demais com os nossos filhos, mas nós criamos os filhos para o mundo. Devemos criar os filhos para o mundo, né? Os filhos são de Deus. Deixa eles lá, eles vão se virar. Porque se a gente cria uma redoma em torno de nossos filhos, eles não têm tanto aprendizado quanto deveria ter. Porque eu estou evitando os dissabores, estou evitando as adversidades para ele, a fim de protegê-lo, e nós estamos tirando uma grande oportunidade deles aprenderem muita coisa. E, por fim, ele coloca o seguinte, os laços sanguíneos versus a família universal. Nos apegamos demais à família, mas a nossa família é a família universal. Porque, às vezes, ao chegar do lado de lá, talvez não tenhamos contato imediato com familiares sanguíneos ou consanguíneos nossos. Nós vamos encontrar pessoas diferentes. Assim como encontramos quando nós fomos para a escola, depois mudamos para o colégio, mudamos para a faculdade, encontramos pessoas diferentes, amigos diferentes, mudamos de cidade.
Então, sempre nós vamos encontrar pessoas que nós temos afinidade. Talvez por ter já convivido, ou talvez simplesmente porque existem um casamento de ideias, né? Então, é um fato que nós também temos que nos atentar para esses três fatos: a saúde, essa superproteção aos nossos familiares e essa questão de consanguinidade ou a família universal. Isso que eu ia tocar no grupo que eu estaria orientando ou coordenando. Alguém quer colocar alguma coisa sobre tudo isso? Eu Na ainda verdade, eu tenho Pode uma ir, dúvida. pode falar. Por que que esses espíritos do ensinamento desse capítulo, né? Eles são chamados, classificados, né, como dementados. Não é semelhante à demência que a gente conhece aqui na Terra, né? Porque, na verdade, um era mentiroso, o outro era dissimulado, né? Não era, não consegui entender isso, dessa classificação como dementado. Quer falar, Yolanda? Você já responde? Não, eu ia pegar porque eu ia falar exatamente disso. Ia conduzir no seguinte: quando a gente está em sofrimento e fica revoltado, quer seja aqui encarnado ou na espiritualidade, que a gente vê o caso daquele que sabe que desencarnou, mas fica preso à matéria e naquela revolta de eu tenho que voltar, minhas coisas estão lá, né? Ninguém vive sem mim, meus filhos, meu marido, enfim. Você tem uma consciência da sua condição, mas a revolta está ali. Essa condição dos dementados, e aí me ajudem, porque era a reflexão que eu ia trazer para entrar no que o Radamés trouxe, mas para atender a Lúcia ali, e me ajudem a complementar. Essa condição do dementado é que ele perde a razão, ele perde essa condição da consciência de saber até quem ele é, onde ele está, tem uma desconexão com a realidade. Por isso que é dementado, não está relacionado aos atos cometidos em si, mas esses atos cometidos foram cometidos por conta dessa condição, dessa consciência ainda não desperta, né? Estou lembrando aí dos níveis de consciência de Joana de Ângeles. Então, aquela consciência ali ainda não desperta, ainda presa, né? Na condição própria da matéria, que não está ligada à realidade. Então, ele perde a razão, ele perde o sentido por conta dos atos que cometeu. Nesse sentido, se a gente olhar alguns relatos até de psiquiatras, psicólogos aqui, colocam que nós encarnados, às vezes, enfrentamos essa condição como fuga, fuga da realidade. Eu não quero ver o mal que eu produzi, então eu crio uma realidade e estou vivenciando aquela. Isso acontece, né, entre nós encarnados. A gente ouve psiquiatras comentando sobre isso. É uma realidade que foi criada ou por defesa, porque ele não suporta aquele erro que cometeu, ou porque ele tem uma intenção, aí o psiquiatra é melhor para falar a respeito, uma intenção objetiva ali. Então, cria essa realidade, cria essa condição. No caso desses três específicos, os três estavam colocando debaixo do tapete a sua real intenção, né? Todos estavam se colocando ali como surpresos, até, olha, vítimas, e eu tenho que estar lá para ajudar, eu tenho que estar lá para organizar, e, na verdade, o interesse escuso por trás, havia uma condição por trás, que está vinculada com o orgulho, a ganância. Então, o dementado aí é quando perde essa conexão com a realidade. Alguém poderia complementar? Poderia trazer algo? Não sei se ajudou, Maria.
O que eu percebo, assim, quando a gente faz atendimento fraterno com pessoas que vêm meio perturbadas para o centro espírita, geralmente a pessoa se acha vítima, Uhum. ela acha que ela está sendo perseguida, ela nunca acha que ela é uma força, que ela tem a força divina dentro dela, que ela é capaz de sair daquela situação. Então, eu concordo sim, a Yolanda falar, né? O dementado é esse, que ele não tem clareza do que ele é capaz, da situação real. Aí são embutidas várias questões, né? Às vezes é assim uma certa vantagem. Não sei se vocês já perceberam, tem gente que não quer ser curada. A doença para ela representa algo tão forte que ela não quer ser curada. Ela quer ser sempre doente. Então, quando acaba uma doença, vem outra, quando acaba outra dor, vem outra, porque ela se acha assim, né? Uma imaturidade espiritual. É uma maneira que ela achou de chamar atenção. Eu acho que a Maria talvez não estivesse entendendo o dementado, porque estava pensando em demência senil, né? Que aí é diferente. A demência senil ela já vem de um desgaste do físico, né? Mas muitas vezes também o idoso se apoia naquilo que ele gostaria de não fazer, de que fizessem para ele, e aí ele se apoia um pouco e acaba ficando na fase senil dessa maneira, né? Mas eu vejo assim também. O dementado é esse, é exatamente isso daí. Ele finge que não entende, né? Ele se faz de vítima, ele quer levar vantagem de alguma maneira. Esses somos nós em muitas situações, né? Nós somos dementados também de vez em quando, hein? É só prestar atenção, né? Não, e eu estou lembrando de uma coisa que eu aprendi com a Mariela, vai lembrar. A Marie, a gente se conhece há alguns aninhos, né? Pouco tempo, gente. E ela sempre falava assim, qualquer situação, né? Nós entre amigas ali conversando, aí ela alertava, olha, a ignorância é um conforto. É bem isso É, mesmo. É o conforto é, da ignorância de se manter ali. Eu não quero mexer nessa caixinha. Deixa, é melhor eu não saber o que tem aí dentro. os ignorantes são mais felizes, né? Até a página 2, né? Mas são. Mas são. É, E aí, eu não sei, nesse ponto, se alguém quer trazer alguma coisa, eu queria só voltar naquilo que o Radamés trouxe. Quer, Sandra, alguma coisa? Eu queria voltar nesses pontos que o Radamés trouxe, que é muito importante. Enquanto ele estava falando, eu estava lembrando da condição assim. A gente desencarna, e mesmo estando consciente, essa separação dos nossos apegos, isso dói, causa um sofrimento. Nós estamos ainda na condição de sofrimento, né? Tem a dor e eu sofro por conta dessa dor, quer seja física, quer seja psíquica. Então tem um sofrimento ali e eu tenho a consciência dela. No caso deles aqui, é uma dor por conta de uma inconsciência, não é? Então ela é diferente. Só mexeu aqui, eu pensei que tivesse caído, deu um movimento aqui. Então é uma dor diferente. Talvez, como a gente estava colocando aqui, uma dor que não seja tão profunda, porque quando a gente sabe a verdade, né, a nossa verdadeira condição, os nossos erros, a nossa responsabilidade, aí pega. Aí a gente vai sofrer assim, com gosto, com vontade. Eu estava fazendo uma relação com um tema que eu estou preparando aqui para um outro trabalho, que a gente confunde muito essa condição da dor e do sofrimento. Principalmente quando a gente faz a relação com Cristo, né? Quando pensa ali no Calvário, nossa, quanto sofrimento. Então, eu, Yolanda, para mim, fica claro que ali é uma dor, a dor física, a dor da matéria, que todos nós sentimos, mas não tem o sofrimento, esse sofrimento nosso, porque esse nosso sofrimento é o sofrimento do desespero, da revolta, né?
Eu não estou entrando nessa dor da matéria, que machucar a carne, a pele, rasgar, sangrar, isso dói. Isso daí causou um dano ali, isso machuca, né? Os nervos, a gente vai sentir. Isso é só, apesar que a Maria é sensível à dor, também tem esse detalhe, ela tem um outro nível de sensibilidade à dor, é incrível, mas a gente suporta ali, num certo momento não suporta mais. O que eu estou querendo trazer é essa dor, esse sofrimento psíquico, essa coisa mais profunda, que é mais difícil da gente identificar, que é mais difícil da gente digerir, e nesse sentido que eu penso assim, o artifício, né, a ferramenta da mentira auxilia, porque poderia provocar uma dor ainda desnecessária, porque a pessoa não tem condição, ela não vai suportar, ela não vai conseguir. E aí, quando o Ramés faz a proposta da gente refletir, né? O que é que a gente está se apegando agora? Aí a gente olha, eu não estou querendo matar meu marido, então isso não vai acontecer comigo. Já coloquei um caso de fora. Aí olha, causar danos ali para os primos. Falei, bem, não estou brigando com primos, com ninguém, então não vai acontecer com. Então eu vou tirando. O nosso exercício é aprofundar, porque aqui só foi um exemplo. Nós temos um apego, a gente só precisa ter coragem de abrir essa caixinha, de olhar para ela, encarar com verdade, com coragem, tá bom, eu vou mexer nisso. E aí, voltando na condição de Cristo, que eu estava fazendo essa relação, a nossa passagem aqui não é da experiência pelo sofrimento, é da experiência pelo aprendizado. No caso do Cristo, foi a lição do sacrifício. A gente só alcança essa sublimação, a gente só alcança essa elevação quando a gente faz principalmente pelo outro. E é um sofrimento sacrifício. Então, dói, eu sofro, aperta, é desconforto, mas eu passo por isso, por aprendizado, mas por sacrifício. E aí a gente olha se estamos nos sacrificando por aqueles à nossa volta, principalmente, né? Porque eu não vou nem entrar no amai o vosso próximo, amai o inimigo. Então eu estou no próximo, né? Eu estou no próximo, que a palavra próximo eu ainda consigo trabalhar. O inimigo eu confesso que eu preciso de um pouquinho mais de tempo, mas o próximo eu consigo. Então, quem está à minha volta, que eu estou me sacrificando, estou passando por essa dor, né, por essa reflexão da minha consciência, por eles, por mim, no meu entorno. Então, viajei um pouquinho aí nessa condição de olhar para a nossa realidade. E é difícil, porque eu ainda, confesso, não consigo dizer agora aquilo que eu acho que eu estou apegada e que vai possivelmente me causar um problema como esse. Então, é uma reflexão importante, né? Falar? Alô? Tá ouvindo? Sim. Então, quando você fala que a gente tem que mergulhar na caixinha para ver os apegos, eu acho que um dos últimos, talvez o último dos apegos, seria a nossa própria personalidade. E chegar do lado de lá, não, mas eu sou o Radamés, eu sou isso, eu sou aquilo, trabalhava com isso, trabalhava com aquilo. E a gente analisa em algumas passagens aí dos livros que muitas vezes isso não significa nada. Então, é um exercício que a gente tem que fazer sem medo. É que a vida muitas vezes é tão corrida e a gente cuida de outras coisas, mas é um exercício, porque é a viagem que todo mundo vai ter que fazer, não tem jeito, né? Então, ao fazer isso, você pode ir limpando um pouco a tua caixa. Puxa, isso aqui, não, isso aqui, você trabalha e acaba entendendo as coisas. Se quiser entender, né? Se não quiser entender, a gente vai ficar a vida inteira carregando um fardo
enorme. Sei lá quanto tempo a gente vai carregar esses fardos. E vou dizer Você para sabe você, que... perdão, Rita, só para Pode fechar, e falar, vou pode dizer para falar. você que a gente tem que mexer na caixa mesmo com medo, Uhum. mesmo com medo, é trabalhar a coragem, ó a virtude, como é que eu adquiro coragem? Eu vou esperar eu não ter medo? Não, tem que ser com medo, tem que fazer com que a coragem prevaleça, é O isso. que eu vi, o que eu achei interessante nesses 3 casos, né, relatados, é que nenhum deles estava preocupado com a família, né? Eles estavam preocupados com os bens, com os escravos, com as terras, até mesmo a mulher que falava das filhas, não se via preocupação com as filhas. A preocupação dela era o plano dela e ficar com os bens, né? Então, é aquilo. A gente, é uma reflexão para nós, né? As nossas atitudes. Até onde eu estou preocupado com a minha família, eu estou preocupado comigo, né? Onde estão os nossos interesses? É interessante a gente observar isso, né? É importante a gente observar o meu egoísmo vai até onde? O meu orgulho está até onde? Né? Por que eu tive essa atitude? E a gente vê, né, nesses 3 aí. É engraçado que eles não estavam preocupados, né? O outro, meus filhos são preguiçosos. Ele estava preocupado com o escravo, não com os filhos. Pode falar, Ideli. Eu levantei a mãozinha aí só para fazer graça também, né? Eu comento sempre no grupo nosso lá no centro que o meu apego é o carro. Eu não me vejo tomando aquele aeróbus, entendeu? Aí eu acho assim que eu não vou saber levitar logo de cara. Então eu acho que eu vou sentir muita falta do carro. Eles dão risada lá, você vai ficar pegado. Ah, não sei, vou. Estou acostumada a ter liberdade, pegar meu carro e ir para lá. Aí chegou lá, fico com aquela cara de boba, não conheço ninguém, né? Aquela cara de morta. E aí, meu, como é que é? Eu não tenho meu carro, não sei levitar. Eu já estou me vendo tomar tombo com aquele negócio de aprender a levitar. Sabe, não vai ser fácil. Tudo bem, vai demorar um tempo, eu vou aprender. Mas o meu carro, no começo, eu quero. Qualquer um, pode ser um carrinho meu, qualquer coisa. Isso foi quando eu abri minha caixinha preta, viu, Yolanda? Mas tem muito mais coisa por aí, lógico, né? Ideli pode ser até um par de asa, né? Isso, é. Aí agora eu queria baixar a mão, eu não sei, gente. Queria baixar a mão, agora eu não sei. Nem eu sei o que faz. Deixa É, eu mas ver. já sabe que eu Ah, já falei. foi. Baixei. Abaixou? Estou lembrando que tem André Luiz passou pela experiência de ter que conseguir, né, conquistar bônus hora para obter as suas coisas. Aí eu já fico pensando, será que tem inflação, Radamés? Tem tudo? Tem inflação? Nós vamos ter que... Então, ele falou do carro e eu ia brincar com ela, falando, não adianta ter o carro se não tem dinheiro para abastecer. Não é? É uma Olha, coisa interessante. às vezes, eu faço assim, alguns exercícios na minha cabeça. Então, recentemente, eu fui viajar, estava em outro país. Poxa, você vai preparado, às vezes você tem dinheiro para poder alugar um carro para sair, um hotel para você poder ficar, almoçar, jantar e tudo mais. Fico imaginando você chegar do lado de lá sem nada, né? Sem dinheiro, sem casa, sem tudo. Você vai depender da boa vontade de alguém, né? Por isso é importante como nós agimos nesse plano para angariar amigos do lado de lá. Porque nós vamos ter que partir do zero, gente. Alguém vai ter que dar uma ajudinha para a gente para poder seguir em frente, né? E a gente vê que realmente esses irmãos abnegados que aqui estão vão atender as pessoas até que não tem nem agiram corretamente aqui na Terra, mas eles vão ter uma ajuda condizente com o estado deles.
Então, às vezes eu faço esse exercício, eu falo, cara, se eu chegar num país aí sem dinheiro, sem nada, como é que vai ser? Vamos ver, né? Quem Bom, sabe mais grana para botar gasolina, né? é, o bom que a Em outro gente país, ninguém nem vai querer você por lá. Ninguém nem vai querer te ajudar. Aí, do outro lado, você chegando sem nada, você ainda pode ter alguém que queira te ajudar, com certeza. Esperamos, né? É exatamente isso. Então, eu estou tentando lembrar quem foi que deu a orientação de que mais do que nós precisamos aprender a desencarnar, aprender a morrer, exatamente para se preparar para essa viagem, não é? Então, o que é que nós estamos primeiro desapegando e o que é que nós estamos levando que vai nos ajudar ou vai dificultar a nossa passagem, a nossa essa passagem e até a nossa permanência lá. E aí eu queria voltar um pouquinho naquela condição do tempo, entrando no segundo tema lá do Radamés. Todos ali mostraram uma condição dessa última encarnação, mesmo que arrastando por anos, então essa condição que a Ideli falou fica ali fixa naquela condição por séculos até. A nossa mente, a nossa bagagem, tudo que a gente carrega das nossas histórias, de todas as encarnações, estão conosco, está na nossa mente. A gente só acessa o necessário para aquela condição de sobrevivência, né? Mais ou menos assim. De acordo com a nossa condição, menos perturbado, mais perturbado, a gente vai acessando alguma coisa ou não. Mas eu fico imaginando assim, eu estou carregando um apego dessa última encarnação, essa última encarnação já sou eu numa melhor condição, mas com apegos que eu venho arrastando, mesmo encarnada, mesmo por pouco tempo, já de longa data. E aí, quando a Ideli estava falando da condição, né, da comunicação com espíritos que ficam ali presos, coisas muito, com o sofrimento, aquela condição que, para nós, num primeiro momento, e principalmente quem chega no espiritismo recente, vem uma condição assim, estou vendo uma vítima, estou diante de uma vítima, não é? Mas a gente precisa lembrar que a justiça divina não nos coloca numa condição que não seja uma necessidade nossa, ou por resgate, ou por expiação, né? Por aprendizado, o que quer que seja. Então, a gente traz uma carga muito anterior, que foi construída, que foi ali sendo construída para trazer essa realidade da agora. Então, de repente, se eu estou ali perdendo a minha razão, eu já venho com esses problemas psíquicos que eu fui afundando cada vez mais por querer ignorar uma realidade, por querer me esconder, né? Me esconder por medo, por revolta, e aí eu vou me fechando daquilo, mas estou carregando isso muitas vezes de muitas histórias, de muitas jornadas. Então, aí eu estou lembrando quando às vezes falo, o espírito ele é frio. O espírita que é frio é aquele que não entendeu ainda essa condição da piedade, da compaixão com a realidade do outro, né? Todos nós. A gente olha uma realidade, tá vendo? Não trabalhou, é nisso que dá. Tá sofrendo aí porque não trabalhou. A gente resume a vida toda, uma condição toda por conta de um ato. Mas eu queria trazer essa ideia, né, do quanto a gente é hoje, que é de uma carga que a gente vem arrastando. Talvez por isso, por a gente não ter condição, a gente mal consegue olhar para a caixinha de agora, talvez por isso que existe o véu do esquecimento, porque não temos condição de olhar todas as caixinhas. E aí, né, Ideli, hoje vai ser só o carro. É só o carro que vai prender. Deixa outra caixinha para uma próxima. É muita coisa, né?
Alguém? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Outro ponto também que eu achei interessante, né? Para a gente pensar, é que aí depois Alfredo fala, ó, aquele lá, que é a casa da mulher, essa mulher que está preocupada com a filha, não, ela estava planejando matar o marido, né? E ele vai revelando, né, a mentira de cada um, né? E aí me faz pensar, né, como Deus nos conhece, né? A gente às vezes engana nós mesmos, mas Deus nos conhece. Ele sabe o que precisamos, né? Quem somos. Ele sabe até onde nós conseguimos ir. E a gente vê por aqui, né? Eles lá conhece cada um, conhece tão bem, eles estão mentindo, eles próprios acreditam na mentira deles, mas eles sabem quem são e compreende, atende a situação de cada um, entende cada um e tenta auxiliar como pode, né? Faz muito para a gente refletir sobre a bondade de Deus, né? Que nos deu tantas oportunidades, conhece, que sabe o que precisamos, às vezes a gente briga com ele, não, me dá isso, eu preciso disso. E ele se cala e deixa você continuar a caminhada, né? Aí mais para frente você entende, fala, puxa, eu não precisava daquilo, né? Olha que bonito, né? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Temos tempo ainda. Com isso, Rita, me fez lembrar essa condição, né? A misericórdia divina é tão maravilhosa que olha o que nós temos que nos a auxiliar. Principalmente no caso de vocês que trabalham ali com a comunicação, de estar ali orientando esses espíritos nos trabalhos, nas casas, a inspiração, você ter ali, né? Estar tão focado em auxiliar que o auxílio vem como inspiração para aqueles que não têm a vidência, a audiência. Alguns têm, fazem o trabalho ali e têm esse suporte. Mas mesmo se não tivesse, todos nós temos a inspiração, essa condição que nos auxilia a auxiliar, a ajudar o outro, a ter esse olhar, né? Como é que a gente conversa com um amigo? Eu estava conversando sobre mentira com a minha filha, né? E falando para ela, falou assim, onde a gente enxerga que pode mentir? Não, não pode mentir não pode. Falou, será que não pode? Então, eu estou ali com um amigo ou um parente que está numa depressão profunda, que está numa situação se sentindo ali e acabado, né? Está destruído, não toma banho, não se cuida, aquela condição terrível. Você não vai olhar para a pessoa e vai dizer, olha, você está um lixo, você está um horror, né? Você vai morrer. Você não vai, a pessoa já está se enterrando. E ela, puxa, é verdade. Então, aí me fez lembrar essa condição deles, né? A gente não mente, a gente não fala a verdade porque não pode mentir. A gente tenta manter uma comunicação ali e puxar a pessoa. Falou, não, você está bem, você vai reagir, você vai conseguir, você vai levantar. Por mais que depois você fale, falou, não sei o que vai acontecer com a pessoa. Né? Então, isso para dizer de algumas situações. Vou dizer uma coisa boba. Se você pega uma pessoa que tem um gosto completamente oposto ao seu, e ela vai e usa algum adorno, alguma coisa e é assim, a pessoa está feliz com aquilo, ela conquistou aquilo, ela adquiriu tá legal, olha como está. Você não vai dizer, tá horrível. Fala, olha, né? Você vai tentar adorar aquilo. Algumas pessoas sempre falam, Yolanda, quando você fala olha, já está dizendo, já está condenando. Então, eu estou tentando não dizer o olha, né? Estou tentando mudar, achar outra palavra, porque a gente já denuncia Troca a por coisa. veja. Veja Veja bem. né? Veja bem, bem. né?
Então, eu digo assim, olha, para mim não fica bem, eu não gostaria em mim, mas você está feliz, você está se sentindo bem, está realizado? Aí a pessoa, não gostou, por quê? Quando dá abertura, aí você vai falando, mas você não chega de cara, ó, tá horrível. A pessoa, de repente, gastou, né, uma grana para aquela condição, ou sei lá o que ela fez, o tempo, dedicou um tempo para fazer aquilo, e você não destrói esse sonho pequenininho. Então, a gente vai dourando a pílula, né? Vai com um jeitinho. E aí é essa diferença que nós temos com relação à inteligência artificial. Para quem está com medo de inteligência artificial, a inteligência artificial ainda não vai ter esse jogo de cintura. Eu não sei se um dia terá, mas ainda não vai ter. A nossa vantagem está nisso. Oi, Radamés. Não, você está falando dessa questão, né, de como abordar. Eu acho que é um livro tão singelo, tão simples, que chama-se Sinal Verde, do André Luiz. E ele são noções básicas de educação, né? A gente aprende realmente a não mentir. Você pode não mentir, mas também você não precisa jogar toda a verdade em cima da pessoa. Porque a verdade, muitas vezes, ela ofusca, ela fere, né? Então, acho que tem formas e formas de você abordar. Assim como alguém que tem uma ideia antagônica à sua, você pode tentar, se a pessoa quer opor as ideias, você pode tentar colocar a sua não entrando em choque. Então, tem técnicas, eu acho que a neurolinguística tem uma técnica interessante chamada rapport. Você não bate de frente, mas você vai contornando uma situação e levando a pessoa a pensar aquilo que você quer que você pense. Ou chegar a um bom termo, porque nem sempre nós também, depois de uma discussão em alto nível, você muda as suas ideias também, né? Então você falou aí, olha, né? E a Ideli falou e eu estava falando aqui também. Veja bem, né? Quando as pessoas me perguntam, você gostou disso aqui? E eu não gosto. Eu falo assim, você gostou? A pessoa fala, eu gostei. Eu falo, então tá bom. Exatamente. Mas é um exercício que a gente precisa estar disposto a fazer, porque até nisso que você colocou das discussões, a gente não sabe discutir, a gente foge de discussão. A discussão não necessariamente é uma coisa ruim. A discussão só é uma coisa ruim quando há agressão. Então, a discussão, você discutir um assunto, é você fazer uma análise em conjunto com a ideia oposta. Nós não estamos preparados para isso. A gente, em vários temas da nossa vida, quando são temas delicados, temas na nossa sociedade mesmo que a gente conhece, que a gente sabe, vai dar discussão. Então, a gente foge. Mas a gente nunca vai aprender a discutir se a gente não começar a praticar. Por isso que eu aposto em discutir, eu chamo assim de grupo de segurança. Eu falo isso com a Rita, né? Falo, olha, às vezes eu estou com unça, eu entro, a Maria também já me ouviu falar, olha, nesse grupo aqui, eu me sinto em segurança de fazer esse comentário. Por quê? As pessoas me conhecem profundamente, intimamente. As pessoas sabem que eu não tenho uma intenção, é uma dúvida minha ou uma má interpretação, ou uma interpretação num viés diferente. Então, a pessoa consegue acolher. Então, eu não chego em qualquer grupo e faço uma colocação. A gente precisa ter esse exercício. Mas é importante a gente saber onde a gente pode treinar, porque só o treino... Isso é uma coisa que eu aprendi, gente, com o Espiritismo. Nós estamos em treinamento. Nós estamos em treinamento para sermos pacientes, nós estamos em treinamento para sermos tolerantes, nós estamos em treinamento para sermos pacíficos. E esse treinamento é exercício, é estarmos nos colocando. E a gente começa a se colocar em grupos de segurança, que é o que eu chamo. Não vamos sair com os vizinhos aos quatro ventos no ônibus, que aí vai dar ruim mesmo, ou até em família, né?
Dependendo dos elementos na família, a gente não se coloca com todos, mas enfim, a gente vai fazendo esses exercícios e é importante estar se colocando. Então, é algo, até o que o Radamés colocou do rapport, eu entendo que são técnicas que esses espíritos superiores se treinaram. Falou, olha, como é que você chega num espírito que está ali sem razão alguma, totalmente inconsciente, perdido, né? A mente está ali fechada numa ideia, não sai daquilo, como é que você entra neles? Como o Radamés colocou, se você bater de frente, não vai ter como mesmo. Você tem que conseguir entrar naquele raciocínio, e ali entrou, ele olhou nos seus olhos, né, para te ouvir, opa, então vem cá, agora vem. É assim que faz. E, no caso, eu vejo a Ideli ali conversando com os espíritos, tem, né, nas comunicações, me faz lembrar também o seu Pedro. Alguns, e a gente vê nitidamente, alguns vai, ó, é isso e pronto, acorda para a vida. Outros têm que ter aquele joguinho de chegar, né? Vamos lá, pensa bem. Ou às vezes dizer nada, olha, você vai descansar, né? Acompanha aí, você vai se tratar, depois a gente conversa num outro momento. Então, isso é uma sabedoria que vai sendo construída por conta de exercício, de estar ali praticando essa conversa. E, ó, na espiritualidade vai precisar muito fazer isso, hein? Já percebemos aqui. Três Eu queria casos em colocar um uma coisa. capítulo. Eu queria colocar só uma coisinha quanto a essa mentira que o Alfredo tem que aguentar aí. A gente, quando faz atendimento para pessoal de favela, de comunidade, mesmo as gestantes carentes, você percebe que o pessoal vem com muita mentira. E você também não vai desmascarar a pessoa. Você finge que acredita, né? Mas intimamente você sabe que aquilo não é verdade. E depois você toma as medidas necessárias. Então, eu trabalhei muito com criança, também é assim, né? Vem muita mentira. E você tem que filtrar, né? Fazer de conta que você está acreditando, ou então levar a criança a ver que aquilo não está pegando, não está colando, né? Então, depende da situação também. Mas são muitas as situações, viu? Mesmo até hoje, né? Quando a gente faz atendimento assim com esse pessoal de situação mais vulnerável, você encontra muita mentira. Mas também entre as outras pessoas são vulneráveis também. E às vezes a gente tem que se fazer de bobo, né? Isso daí não é verdade, acabou. É bem assim, né? Às vezes não vale a pena, né? Alguém quer colocar mais? Olha, um capítulo que era pequeno, olha quanto saiu desse capítulo, né? Sim, é interessante a gente ver, né? Analisar capítulo por capítulo, quantas ideias, quantas reflexões, né? E o próximo é os que dormem, os que estão dormindo ainda por séculos. Aliás, viu, Rita, eu queria falar, já que tocou no assunto, os que dormem, eu vou fazer um dos comentários lá, né? E eu já li, eu acho que também não é interessante dividir em grupo, não. Ele vai dar, como esse capítulo aí, talvez a gente não divida e faça uma discussão assim única no grupo, porque também não dá para dividir muito, não, né? Dá para a gente falar bastante, porque o grupo é falante, né? Então a gente faz isso. A gente fica todos despertos para falar dos que estão dormindo. Alguém mais? Não tem mais nada? Podemos encerrar? E quem vai fazer a prece? Radamés ou Yolanda? Faço. Ok, Eu obrigada. faço. Bom, vamos então
nos ligando cada vez mais entre nós e todas aquelas entidades que participam desse grupo. A gente não vê, mas sente a presença de todo um grupo, uma equipe espiritual que discute e aprende da mesma forma que nós estamos fazendo. Vamos agradecendo a eles, vamos agradecendo a André Luiz, ao Chico Xavier, por toda essa informação que temos, ao Emmanuel, a Jesus, e agradecer principalmente ao nosso Criador, que nos permite estar aqui usando nossas falas, nossa palavra, nossos ouvidos, nosso cérebro, para podermos captar e entender as mensagens. Agradecendo por tudo isso e pedindo que nos ilumine cada vez mais, que nos dê sabedoria e discernimento para colocar em prática no nosso cotidiano, para todas as situações que aparecem para nós. Usarmos um pouco dessa sabedoria e levarmos a vida à frente. Vamos então finalizando com a prece que o Mestre nos deixou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, livrai-nos de todo mal, principalmente aquele que há em nós. Que assim seja. E até. Obrigada, boa noite, até a próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada. À noite. Tchau.